vocês dentro do curso lá em Eunápolis e Teixeira de Freitas. Aí ele vai dar uma falada mais ou menos e vocês vão puxando o assunto. Só uma curiosidade antes de começar. Antes de você ver a formação aqui, você já também trabalhava em escola pública? Tanto no Fundamental 2 como no ensino médio. Ele foi meu aluno há 100 anos atrás. Ó, 10 anos ele dá aula em escola pública, então foi Então, gente, boa tarde. Vou falar rapidamente. Também gostaria que os nossos alunos se apresentassem e vocês também, né? Para a gente ter um intercâmbio realmente. Eu vou levantar do seu jeito, né? Pegar aqui, ó. Não, cara, tô aqui, cara, vou aprender aqui. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. Na verdade, eu estou concluindo doutorado na área de educação. Nossa pesquisa de doutorado é sobre a formação de artistas no cenário da arte contemporânea. Então, o estudo de caso vai ser aqui mesmo na Escola de Belas Artes. Quer dizer, uma tese de doutorado que trata da educação no ensino superior. Como esse corpo docente aqui da escola tem uma experiência única na América Latina, hoje trabalha com a formação de novos artistas nesse cenário da arte contemporânea, onde tem aí questões importantes a serem pensadas, principalmente a relação entre arte e mercado. Tá? Essa é a nossa pesquisa. E aqui, essa disciplina, na verdade, ela está dividida em dois momentos. Toda quarta-feira a gente trabalha com metodologia do ensino, tá? De 1 às 3, e de 3 às 4h30, prática de ensino. Qual é a diferença? Em metodologia do ensino, a gente está pensando na organização de um planejamento de um curso, seja de arte ou desenho geométrico, na educação básica em todos os segmentos. Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, essa disciplina de metodologia 1 e metodologia 2 sempre acontecem uma atrás da outra, né, por ano, né? Elas pensam mais isso, a organização de um planejamento de curso, tá? Pensando tendências do ensino da arte, pensando a avaliação do aluno, planejamento em si. E essa disciplina de 3 horas da tarde, mesmo grupo que está aqui de 1 hora, assiste também essa disciplina de 3 horas da tarde, que é a prática de ensino. Tá. A maioria dos alunos da Universidade da Bahia estão fazendo um trabalho de a dissertação, a monografia do final de curso. Alguns estão dedicando o trabalho deles na questão da educação infantil. Há possibilidade de você deixar o seu e-mail para eles tirarem dúvida com você ou contato para facilitar alguma dúvida que eles tenham no trabalho final deles? Não sei se algum aqui está trabalhando nessa área. Eu estou no ensino fundamental 1. Eu já vi essa ideia. Às vezes vocês podem precisar de uma bibliografia, alguma coisa. Sim. Né? Tá? Então, quem tiver interesse, né, pensar uma monografia sobre o ensino da arte, É fixo ou celular? Isso é celular. Uma coisa primária. Qual operador? Então, o tema dessas aulas com os alunos de licenciatura é justamente esse: pensar planejamento, plano de curso e tendências do ensino da arte na escola. A turma ela tem essa característica: 3 horas da tarde, prática de ensino, e aí já é um pouco diferente a dinâmica. Pensar o que eles estão realizando, quais são as impressões que eles estão tendo no campo de estágio. Porque tem uma característica que é bem diferente de outros cursos na área de licenciatura. Na prática de ensino, que é o estágio curricular, efetivamente o professor de prática ele encontra o aluno no campo do estágio. Em outras instituições, sejam públicas ou particulares, de formação do professor de arte, o que acontece? O aluno faz o estágio numa escola conveniada e depois ele
traz um relato, ou então o próprio professor que ele orienta ele semanalmente traz o que ele realizou, enfim, traz uma avaliação desse aluno. Na disciplina de prática de ensino, e do segundo semestre de cada ano ocorre isso. O professor de prática de ensino, ele vai ao campo de estágio e observa uma aula do aluno que está cursando licenciatura. Ele observa essa aula junto com o professor do campo de estágio. Então, esse grupo aqui, ele está dividido em 4 campos de estágio. Então, eu conversei com você que chegou mais cedo. Colégio Pedro II, quando você estiver hoje pela manhã, né? Professora Eliane Matoso, né? Nossa colega também. que eu brigava eternamente. Ela foi também aluna aqui de licenciatura, né? Então, vocês viram ela desenvolvendo um trabalho com as crianças, né? No primeiro segmento. Então, tem alguns alunos que são alunos de prática de ensino, do curso de licenciatura, que realizam estágio também lá no Pedro II, em São Cristóvão, e outras unidades do Pedro II. Posso fazer uma pergunta? Sim. A curiosidade, como a gente está no mercado de trabalho da Bahia, é uma curiosidade nossa saber como é que está a questão da arte do professor de mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Você vivenciou nas escolas públicas e particulares, eu acho que vocês têm curiosidade de saber como está o mercado, que amanhã depois lá está ruim, vem para cá competir com a galera. Sim, então, só complementando, além do Pedro II, tem um CAP, o Colégio de Aplicação do UFRJ, que é um campo preferencial, mas não exclusivo. Tá? É uma unidade do UFRJ, um colégio que é referência, assim como o Pedro II, né, no ensino da arte, no ensino do desenho, tá? E é justamente o que o Aurélio coloca, que tem relação com esse debate aqui na disciplina. A gente sabe que o ensino da arte não pode ser resumido em termos de formação ao colégio de aplicação, ao colégio Pedro II ou ao núcleo de arte da prefeitura, que também é um campo de estágio. Mas a gente sabe também que esses locais são espaços de experiência do ensino da arte, do ensino de desenho, muito ricas. Então, quando mais adiante, como foi o meu caso, se eu for trabalhar numa rede municipal ou numa rede estadual, se no momento de imersão, no momento do estágio, eu tive acesso a experiências importantes, a experiências ricas, eu vou poder, de alguma maneira, desenvolver ou adaptar essas experiências em locais onde a gente sabe que não tem infraestrutura. Tá? Por exemplo, a rede municipal do Rio de Janeiro é uma rede grande, com 1000 escolas, né, atendendo o ensino fundamental, mas a gente sabe que às vezes não tem aula de arte da maneira adequada, com uma sala com infraestrutura, né, um aluno dentro do esperado, né, em termos de materiais. A gente sabe que a própria organização no município é complicada, porque o professor não trabalha 40 horas, como no CAP, e no Pedro II, ele não está com a matrícula 40 horas, ele está ali 16 horas, daqui a pouco vai para uma escola particular. Respondendo ao Aurélio, em relação às artes plásticas, a gente tem uma diversidade muito grande. Não dá para pensar apenas o ensino da arte no Rio de Janeiro a partir apenas da escola. Isso aqui é uma das lacunas que é importante a gente apontar na própria formação aqui do curso, né? O curso de licenciatura. A gente tem um desafio grande, que é preparar em quase 1 ano ou 2 um aluno que está quase envolvido em matérias específicas de ateliê, ou então matérias mais técnicas, no caso do desenho. Então o desafio é grande. Em 1 ano ou 2 ele tem que estar minimamente preparado para fazer essa aula do estágio, né? Além da observação semanal. Mas a gente sabe que tem essa lacuna. Uma coisa que a gente quer ainda chegar aqui no curso de licenciatura é apresentar, além do espaço escolar, Pedro II, CAP, né, que são escolas federais, e o núcleo de arte da prefeitura, a gente também oferecer como campo de estágio, mais adiante, né, um estágio, por exemplo, educativo do Centro Cultural Banco do Brasil. Vocês foram ontem lá, né? Posso fazer uma intervenção? Ou, por exemplo, um estágio num projeto sociocultural. A gente sabe que aqui na Vila dos Funcionários tem um projeto
né, para a comunidade, com informática, né, e outras ações. Né? Então a gente poderia também pensar isso mais adiante como um campo de estágio, com uma característica diferente, que ia trazer esse outro olhar da diversidade, que é muito importante para esse futuro aluno, para esse futuro professor que vai atuar fora da UFRJ. Quer dizer, a gente não pode pensar apenas que o único campo de trabalho é a escola, nas diferentes redes, federal, municipal e estadual, mas também pensar a mediação em museus, que é um campo que está em expansão aqui no Rio de Janeiro, como também pensar as ONGs, né, uma instituição importante, fez agora 32 anos, e até fizeram uma festa grande na Tijuca, o TEAR, né, que é uma instituição que tem referência na área de arte e educação, e que é uma ONG, assim como a Escolinha de Arte do Brasil, né, que é a mais tradicional, tem mais de 60 anos. Então são espaços do terceiro setor que também se configuram como campo de trabalho. E cabe à universidade preparar cada vez mais os futuros professores para atuar também nesse campo, que não é apenas o campo escolar. Então isso é um desafio que a gente tem pela frente no curso de licenciatura. Talvez eu possa estar adiantando, mas assim, uma das maiores discussões em Leonardo, até por conta que agora a Bahia, né, dividida em território, nós tentamos formular um currículo unificado para o nosso território de identidade. Só que nós esbarramos, porque essa coisa de ficar em livro, né, preso, aquele conteúdo está posto ali, e aí nasceu uma grande dúvida: o que colocar e o que não colocar para quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ou então ensino médio. Tivemos bastante dificuldade, nós formulamos alguma coisa. Uma outra dificuldade seria pensar como trabalhar, porque na LDB diz que a gente tem que trabalhar as 4 linguagens: teatro, a dança, a arte plástica, né, e música. Então, como trabalhar esses 4 elementos durante o ano letivo? Né? Por exemplo, seria dividido um ano para cada um nas 4 séries do Fundamental 2, ou seria, por exemplo, no 5º ano, teria que trabalhar as 4 linguagens? Porque fica um pouco solto na LDB. Para a gente como é que fala? Os PCMs. Fica um pouco difícil a compreensão. A grande vitória foi estabelecer a obrigatoriedade do ensino da arte na educação básica. Só que a lei ela acabou dando uma margem. Ela não diz explicitamente que a disciplina arte, nas suas diferentes ênfases, música, teatro, dança, desenho também, era obrigatória como componente curricular em todas as séries. Ela só diz que é obrigatória. Então, muitas escolas acabam burlando isso, né? Colocando o ensino da arte apenas em uma série do ensino médio, ou então em apenas uma série do ensino fundamental. Né? E, às vezes, indo em posição contra. Algumas secretarias, né, elas vão também em posição contrária ao que é determinado em termos de formação docente. Se a lei ela deixa isso como a critério do legislador, ou então da secretaria interpretar como vai ser mediado o currículo da disciplina arte, a gente tem a formação docente que se pauta pela especificidade. Por exemplo, aqui no curso da EVA, tem alunos que são habilitados em artes plásticas. Então, se eles são habilitados na formação docente em artes plásticas, não há como a Secretaria de Educação, seja municipal ou estadual, propor que esse professor, formado em artes plásticas, lecione, por exemplo, teatro. Tá? Mas para ter um edital específico, até para cenografia no outro, edital de cenografia, áreas específicas dessa cultura. O que acontece aqui no Rio é o seguinte: na prefeitura do Rio, aqui a capital, eles separam por áreas. Então, são 20 vagas no concurso de admissão, né? São 20 vagas para professor de artes plásticas, 20 vagas para professor de teatro, 20 vagas para professor de música. Isso na prefeitura. No Estado, na Secretaria Estadual de Educação, já é um pouco dentro disso que você está falando que acontece lá em Salvador, né? Na Bahia, como um todo, no Estado. Né?
ensino médio tem aula de artes apenas no primeiro ano. E no Fundamental 2 a gente tem de quinta até do sexto até o nono ano. Porém, não tem especificado da secretaria, não tem determinado qual dessas linguagens deve ser mais preservada. Porém, se for pelo alunado, é pintura e desenho. Então, se eu tenho, como eu mesmo tenho uma dificuldade com desenho, então eu tenho dificuldade também de transmitir esse conhecimento para o estudante. A sua habilitação do curso da UNEF é qual? Arte visual? Letras vernáculas, e agora eu estou em artes visuais. Artes visuais. E trabalho as quatro linguagens. Então, pela formação docente, não existem mais cursos generalistas, como na década de 70, né? Você tem a formação específica dentro da tua área, artes visuais. Então, você vai mediar, naturalmente, no currículo da disciplina arte, os conteúdos da tua formação. É claro que as secretarias, não só no Rio, mas em outros estados, tentam burlar isso, impondo que o professor de arte trabalhe conteúdos fora de sua formação. Tá? Isso, na verdade, não é apenas exceder em termos de atribuições do professor, mas eu acho que isso também acaba provocando prejuízo para o aluno, né? Porque não adianta, não tem como, se você não tem uma formação sólida em música, sendo formado em artes visuais, lecionar um conteúdo diferente de artes visuais. Quer dizer, você vai acabar, na verdade, prejudicando o aluno, oferecendo um conteúdo precário numa linguagem que o Estado está tentando, a Secretaria, enfim, está tentando impor você. Eu tive esse ano, 2011 para 2012, a experiência de organizar essa consultoria aqui. Foi uma consultoria que eu realizei na Secretaria Estadual de Educação do Rio. E deu problema, porque foi parecido com o teu relato lá na Bahia. Tá? Eles me chamaram na condição de consultor para organizar, junto com uma equipe, o currículo da disciplina arte. Então, a minha proposta foi essa. Se você formar em teatro, você vai lecionar teatro. Se você formar em música, você vai lecionar música. Porque tem uma diversidade grande em termos de formações, embora a gente saiba que a habilitação artes visuais tem um número maior de egressos do curso de licenciatura. Né? Existe um maior número de faculdades na área de artes visuais. Mas as linguagens estão aí também, formando colegas. Então a gente adotou esse princípio que a gente considerou que seria lógico, mas acabou dando uma certa confusão, porque o material foi elaborado, foi impresso, tudo foi feito em aberto, junto com a Secretaria de Educação, e na última fase do projeto eles mudaram de ideia, talvez porque tenham lido o que realmente estava proposto aqui, né, em termos de proposta, e aí, por puro capricho, ou por decisão política, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca um professor, quando a gente tenta obrigar um professor, mesmo sem formação, para trabalhar as quatro linguagens, na verdade você está diminuindo o campo de atuação dos professores, né? Você, na verdade, está colocando menos arte na escola, menos professores de arte na escola, nas suas diferentes linguagens, né? Então, é o único professor que, na verdade, vai ler por 4 professores. Então, a gente sinalizou aqui na proposta do Estado, que foi uma experiência parecida com isso que você está vendo na Bahia, que o parâmetro da formação do docente permeasse a mediação do currículo. Formar em teatro e leciona teatro. Então, gente, só para resumir a história, eu tive que ir ao Ministério Público para manter essa proposta curricular do ensino da arte na rede estadual. Eles teriam acesso a esse livro? Onde que eles conseguem? Tem na internet o material. Dá para anotar o endereço? Tem conexão. professor.rj.gov.br. Tá? Isso aqui é como se fosse uma plataforma com conteúdos de formação continuada para todos os professores da rede estadual. E lá tem as propostas de todas as disciplinas. História, sociologia e também arte. Que a gente tentou coordenar durante 6 meses, mas acabou acontecendo esse impasse,
justamente por conta disso, essa visão de política pública, que é ter um único professor sem formação trabalhando as 4 linguagens. Então, isso que você colocou foi importante, porque mesmo que a legislação não sinalize isso claramente, em que série vai estar teatro, ou em que série vai estar artes visuais, a gente tem um parâmetro de formação docente, que assegura o quê? A especificidade. Né? Agora sim, o que causou assim, mais dúvida na gente? Porque assim, eu tive acesso a um material em São Paulo. Só que eu não sei qual estratégia e quem são os professores e que áreas são capacitados para trabalhar esse material. Mas lá também existe uma comissão que fez um material tipo esse, que ele faz o livro para o professor e o mesmo livro para o aluno. Então, esses fascículos são distribuídos na rede municipal para do 5º até o 6º até o 9º ano. E aí vem misturado. No conteúdo, ele trabalha as 4 linguagens. Aí foi onde deu dúvida na gente. Como trabalhar? Trabalhar separado ou unido? A gente propôs aqui separadamente, artes visuais. Aí vem o 6º ano com as competências e habilidades. Claro que essas competências e habilidades, elas estão em diálogo com o Estado do Rio de Janeiro. A gente seguiu a matriz dos parâmetros curriculares nacionais, né? Mas a gente adequou para as características do Rio de Janeiro. Então tem o 6º, 7º, o 8º ano, ensino fundamental, e o ensino médio, que é apenas uma série. Que é a segunda série. Não, separadamente. Sim, mas trabalha as 4 linguagens. Agora, cada nível é separado. Aqui a arte visual é aquele do bloco de música. Então, mas aí, do 6º ao 9º ano, só artes visuais. Se você é formado em artes visuais. Não, eu digo assim, se você trabalha no gênero da música, trabalha no 6º, no 7º, no 8º, no 9º. Aqui no substrato. Agora, por unidade, em um bimestre você trabalha música e outro artes plásticas. Somente a linguagem da tua formação docente. Aí eu trabalharia em qual das 4 linguagens? Porque a cenografia é um conteúdo de artes visuais também, né? Acho que é isso, cênico, né? Oi? Sim, mas a gente estuda as 4 linguagens. Nós tivemos aulas de teatro, aulas de dança, artes plásticas. O curso de vocês é habilitação artes visuais. Então, se por exemplo, se você fizesse concurso aqui para o Estado do Rio, onde a gente fez essa proposta, você ia trabalhar os conteúdos relacionados a artes visuais. Desenho, pintura, fotografia, conteúdos relacionados à visualidade. A cenografia também. Eu só queria fazer uma observação. O curso do Alexandre aqui ainda é um curso que a licenciatura em música participava da formação, tanto das disciplinas de artes visuais como de música. Não foi a sua formação, Alexandre, aqui no tempo da escola? Que a licenciatura se expandia para a licenciatura em música. Mas houve um corte. Você é licenciado em artes visuais. No curso de licenciatura, você tem um ciclo básico, do 1º ao 4º período, com matérias comuns. Tá? Tem as matérias comuns. Isso aqui no modelo antigo, né? Aí depois você tinha artes plásticas, né? Como o Aurélio comentou, desenho e música. Aí entrava aqui, ó, do 5º ao 8º período, as matérias específicas. Tá? Do 1º ao 4º, matérias comuns. Tá? Você faz o vestibular, você entra aqui em artes plásticas. Vestibular para licenciatura em desenho. E o vestibular para licenciatura em música. Só que as matérias aqui do ciclo básico eram comuns. Mas essas matérias, por exemplo, esse currículo está aí até hoje.
Se eu estou aqui em artes plásticas e, por exemplo, eu estou cursando uma matéria de linguagem teatral aqui no ciclo básico, ou uma matéria de musicalização básica, essas matérias que são das outras habilitações, na verdade, elas não têm a pretensão de fornecer uma formação específica. Essas matérias, elas funcionam como recurso, tá? Como recurso, tá? Por exemplo, se eu sou de artes plásticas e tenho uma matéria aqui, uma cadeira de linguagem teatral, isso naturalmente vai favorecer eu trabalhar, por exemplo, temas da arte contemporânea, como performance, né? Quando for lecionar. Se eu tiver, por exemplo, uma matéria da habilitação música aqui no ciclo básico, não é para eu me especializar nesse conteúdo da música, mas para que eu utilize a música como recurso. Porque, imagina, você tendo um semestre ou dois de música, ou um ou dois de teatro, você não está em condições de dominar um conteúdo e retraduzir isso para o espaço escolar. Olha só, eu venho acompanhando durante 20 ou 30 anos aqui dentro da escola, esse curso de licenciatura. A meu ver, o curso de formação do Alexandre era o generalista, que ele tinha uma visão mais ampla. Tanto é que no concurso da prefeitura, você até se engajava pela sua grade curricular em outras licenciaturas. Coisa que os próprios alunos relutaram, criaram um movimento dentro da escola e baniram essa questão da generalidade. Por si, eu acho que foi um tiro no pé, porque ele se focou numa opção de mercado que teria uma amplitude maior se ele permanecesse com aquela grade curricular anterior. Não sei se eu estou falando besteira. Mas, só você entender, ó, ele é formado em artes visuais. sim, mas esse modelo Que não é o mesmo modelo do não. nosso, né? O nosso currículo é bem variado. O currículo de vocês como é? Artes visuais. Desenho, pintura, gravura, escultura. É especialista também, como aqui na Desenho forma especialistas numa linguagem. Forma especialista na linguagem. Mas é bem direcionado. Não é mesmo o nosso curso aqui de licenciatura em artes plásticas, ele abrange uma gama maior de conteúdo para a formação. Tá? Não diferencial, porque nós somos já professores, nós somos professores, nós somos alunos vocês. Então é um curso específico, uma matriz curricular específica para a educação, é diferente de um curso na licenciatura também não é docente, né? Que é um programa da plataforma feita. É tanto que o curso é em 3 anos, seria em 3 anos, parece que é um pouco. Então, porque assim, levando em conta que a gente já tem experiência em sala de aula, então é um curso para formação de todos. É uma proposta diferente, uma proposta um pouco diferente. Então é muito um pouco a questão da matriz curricular. Professor, queria saber assim, meus coleguinhas aqui são de artes visuais ou ele tem uma outra licenciatura de arte plástica aqui em Essa turma de metodologia mista, artes visuais, artes plásticas, né, e desenho. A habilitação música, isso que o Aurélio colocou, a habilitação música ela acabou saindo da Escola de Belas Artes e agora ela está sediada na Escola de Música da UFRJ. Porque, por exemplo, quando eu fiz na década de 90, era nesse modelo aqui. Agora, as duas habilitações, somente essas duas, artes e desenho, é que estão aqui hoje na Escola de Belas Artes. Está fazendo vídeo de tudo. Quero passar. Geometria descritiva, teoria de desenho geométrico, perspectiva e sombra, taxonometria. Com o uso de equipamento em digital. Sim, sim. Somente desenho. Não, eu quis colocar porque o professor colocou desenho, mas você já Essa habilitação de desenho é uma formação para a educação gráfica, né? A trabalhar
ex-alunos da habilitação ao desenho trabalham, por exemplo, no ensino técnico, em escolas técnicas, nas disciplinas ligadas à educação gráfica. Por exemplo, muitos ex-alunos trabalham como docentes no curso técnico de edificações de Cefet. Técnico de edificações, técnico de Edificações, móveis, máquina, desenho de máquina, indústria naval também, né? Ainda mais agora que está tendo essa renovação com o uso do software gráfico, né? Então isso também está ampliando um novo campo de trabalho para o grupo formado na habilitação ao desenho. Está mais fácil eles irem para lá, como está acontecendo no IFBA, do que eles virem para cá. Olha só, deixa eu fazer uma outra. Posso, você me permite? A aula é sua, eu estou me Olha só, o que aconteceu em relação ao mercado de trabalho aqui? Ele falou um fator essencial, que é a absorção da formação em artes visuais por museus, por centros culturais. E a grande maioria dos nossos alunos estão migrando para esse nicho de mercado, sendo que a escola ainda não atualizou o currículo dela para dar capacitação para a formação nessa área. O que está acontecendo é que eles vão com uma bagagem muito grande e pela experiência, eles ocupam o campo de trabalho. Mas a nossa escola está pecando por não achar esse novo nicho de mercado para licenciando em desenho e artes plásticas. Que talvez na Bahia, em Salvador, já deva estar algum movimento para absorção do pessoal de arte. Talvez Eunápolis e Teixeira de Freitas, os centros culturais e museus ainda não tenha visto a capacidade do profissional criativo, que são vocês, para ser absorvido nesse mercado. Desculpa, tá? Hoje eu acho que teve uma disciplina de música, tivemos uma disciplina de dança, uma disciplina de teatro. Mas eu digo isso, acho que a nossa maior questionamento seria o curso de artes e teatro. Que a licenciatura não tinha ficado claro. Isso no primeiro semestre. Só agora, quase no final. Eu queria aí que saiu essa determinação para cada um atrás da coordenadoria geral. Qual seria a nossa aplicação deles? Que é que eu falava que você tem artes visuais. Embora a gente tenha essas disciplinas, que tem música, teatro, nada apenas a disciplina. Uma disciplina apenas que fica muito difícil dar base para você assumir, por exemplo, selecionar músicas, uma habilitação em arte, fica muito difícil. Mas na realidade, pelos 75 anos. Sim. Ô, Cláudio, e na educação também, na realidade, fica também difícil para qualquer outra área, porque tanto de música como de teatro, nós passamos o quê? 70 anos também. Isso nos dá uma. Da pergunta que o senhor fez inicial, nós vamos sair especialistas. Eu não digo nem que você saia como especialista, mas a sua ação na escola, onde você vai trabalhar mais à frente, vai respeitar a tua formação docente. Né? Se a tua habilitação do teu curso é artes visuais, você vai mediar o currículo com ênfase em artes visuais. Tá? Não é nem especialização, é a especificidade sem tá. Aí eu também tinha um grupo na aula de Cláudio fazendo aquele questionamento, né? E assim, aí a gente fica aproveitar esses momentos para a gente clarear, né, mais tudo, porque de uma certa forma a gente vai sair da artes visuais, mas mesmo assim, dentro dessa habilitação artes visuais, por tudo que a gente passou, eu acho ainda, pelo que você colocou, mínimo, não nos dá muito. Esse não pode ser. Esse é o Aurélio, o que você comentou foi interessante, né? Porque antes estava todo mundo junto, generalista. Na década de 70,
quando foram criados esses cursos de licenciatura, o governo tinha que formar, na década de 70, tinha que formar rapidamente um número grande de professores para atuar em escola. Então, realmente, esse currículo antigo permitia que você, em 2 anos, na licenciatura curta, você estivesse habilitado a lecionar, independente da linguagem. Isso era um perfil de cursos universitários de licenciatura que era a década de 70 e 80. Tá? Então, se por um lado o aluno perde, vamos dizer assim, uma formação mais ampla, né, nas 3 linguagens, por outro lado, o que está acontecendo no mercado de trabalho é que os sistemas de ensino estão aproveitando isso, em alguns casos, para forçar um professor que não tenha hoje essa formação antiga, tá, de 30, 20 anos atrás, a trabalhar um conteúdo diferente da área dele. Quer dizer, tem perdas e também tem ganhos, né? Os sistemas acabam forçando. No lugar de ter 4 professores, dentro da especificidade, você vai ter um trabalhando aquela história, na quinta série de teatro, na sexta série de música, né? No 7º ano, dança. Será que ele vai oferecer mesmo um conteúdo, uma metodologia qualificada para atender o aluno, ou vai ser aquela coisa tão en passant que... Olha só, todos os alunos que participaram desse currículo, você pode perceber que todos eles seguiram uma vida acadêmica e criaram raízes e proliferaram do mestrado para o doutorado. Todos os alunos que vieram desse ciclo aqui, hoje está a nível dele, o mestrado e o doutorado. Coisa que eu não estou percebendo nesse novo currículo. Eles estão se perdendo, eles estão se diluindo. Vocês dessa época estão atingindo o que a gente atingiu há 15 anos atrás. É uma criança, isso é um aluno, cara. Isso é bebê. Essa nova matriz, é nova, ainda vai ter, eu acho que vai isso ainda está sendo testado ainda, né? Pelo mercado e a legislação também. Você disse que tem um cada privado que vocês estão no ano. Vocês estão no ano e uma série de ensino médio. No caso da rede estadual que eu fiz. Mas isso como fica esse da matriz, no caso do AMDB em relação a essas séries, em relação a outras disciplinas também? Em relação às outras linguagens, né? Não, assim, por exemplo, no meu estado, por exemplo, só oferece a disciplina de artes. Então, assim, pelo currículo que a gente estudou, pela matriz nacional, seria obrigatório agora também música. Porém, as escolas ainda não oferecem uma disciplina específica de música. Né? Então, as outras linguagens não são obrigatórias por lei, de acordo com o que a gente já estudou, pela IDB, por exemplo, por qualquer outra. Isso apareceu, por exemplo, nessa proposta do currículo mínimo. No dia da consulta pública com os professores da rede, a gente recebeu os professores de música questionando muito a proposta e afirmando, olha, deveria atender a legislação nova de 2008 a obrigatoriedade da música, essa proposta. Só que o Estado, ele oferece um cargo apenas de professor de arte. Tá? Para se adequar a essa lei da música, o Estado, no caso, por exemplo, do Rio, deveria fazer como o município da capital do Rio faz, oferecer o cargo de professor de música. Como no Pedro II ocorre, como no colégio de aplicação também ocorre, já há muitos anos, até um momento anterior a essa legislação de 96. Já tinha o cargo de música, já tinha o cargo de teatro, professor de teatro. Quer dizer, na verdade, o Estado teria que realizar uma mudança mais profunda para atender essa lei de 2008, a lei da obrigatoriedade da música, criando um cargo de professor de música, no mínimo. Tá? Aí o que eu pude colocar lá no dia da audiência, já que a gente estava meio que amarrado pela essa condição que o Estado oferece, foi o seguinte, e a gente já observou isso na prática. A equipe que organizou o currículo mínimo tinha colegas das diferentes linguagens, não era só artes visuais, apesar de artes visuais ter um número maior de alunos formados, tinha colegas de música,
colega de teatro, colega de dança. A gente chamou especialistas de cada uma das 4 linguagens. Mas na própria equipe tinha gente de música que trabalhava no Estado e que era bolsista da equipe, até para trazer o cenário de como é que é a realidade das escolas estaduais, para que o currículo tivesse mínimo de adesão, né? Para que o currículo fosse realista. Mas o colega de música, Aurélio, ele era formado em música, aqui pelo curso de licenciatura, mas ele não dava aula de música. Ele dava aula de artes plásticas porque achava que era mais fácil lecionar artes plásticas. Alexandre, eu posso fazer uma observação? O Ministério da Educação. Então, só para fechar, se eu responder a consulta foi o seguinte, uma resposta precária. Se não há um cargo de professor de música no Estado, pelo menos professores de música vão ser sinalizados para lecionarem o currículo de música, né? E não o currículo de arte, secretário, seja mais fácil. O Ministério da Educação está criando, obrigando que dentro do curso tem um núcleo estruturante. Nesse núcleo estruturante são formados por professores das diferentes disciplinas que toda hora vai fechando o curso para se organizar, inclusive com experiência de mercado. O que está acontecendo aqui e nas maiorias das instituições que eu visito? Ninguém está aí para acertar isso, porque é custo, tem que pagar mais professor, para ter reunião, se auto-organizar. Entendeu? Há normativas do Ministério da Educação para parar essas arestas. Só que nas próprias federais não estão criando um núcleo estruturante